Alerta! O banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item: SCP-096. Classe de objeto: Euclídeo. SCP-096 jamais deverá sair de sua cela, um cubo hermético de aço de 5 por 5 por 5 metros. Checagens semanais por rachaduras ou falhas na superfície são mandatórias. Jamais deverá haver qualquer equipamento de vigilância em vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da cela de SCP-096. Para garantir a presença de SCP-096 no interior da cela, funcionários de segurança usarão sensores de pressão e detectores a laser previamente instalados. Toda e qualquer foto, vídeo ou gravação do rosto de SCP-096 é estritamente proibida sem aprovação prévia do Dr. IO5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide com aproximadamente 2,38 metros de altura. O indivíduo demonstra muito pouca massa muscular, com análise preliminar da massa corporal demonstrando sintomas de desnutrição. Os braços são grotescamente desproporcionais em relação ao resto do corpo, medindo aproximadamente 1,5 metro cada. A pele é praticamente desprovida de pigmentação e não há sinais de pelos corporais. A mandíbula de SCP-096 pode se deslocar, permitindo que ele abra a boca 4 vezes além do normal de um humano médio. As outras características faciais são semelhantes às humanas, com a exceção dos olhos, que também são desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se SCP-096 é cego ou não. Ele não demonstra sinais de qualquer função cerebral elevada e não é considerado uma criatura sapiente. Em seu estado normal, SCP-096 é extremamente dócil. Os sensores de pressão em sua cela indicam que ele passa a maior parte do dia caminhando vagarosamente ao longo da parede leste. No entanto, quando alguém vê a face de SCP-096, seja diretamente ou em uma gravação em vídeo ou até mesmo em uma fotografia, ele entrará em um estado de angústia profunda. SCP-096 cobrirá o rosto com as mãos e começará a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Aproximadamente 1 a 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr até a pessoa que viu seu rosto, que então passará a ser denominada SCP-096-1. Velocidades documentadas variam entre 35 km por hora e 50 km por hora e parece depender da distância até SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou método conhecido pode impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato da localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre ao se observar reproduções artísticas. Ver documento 0961. Ao chegar à localização de SCP-0961, SCP-096 irá matar e... Dados explorados. SCP-0961. Em 100% dos casos, não restou qualquer vestígio de SCP-0961. SCP-096 então se sentará por vários minutos antes de recuperar sua compostura e se tornar dócil novamente. Ele então irá tentar se encaminhar para seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação em cadeia em massa, incluindo violação do sigilo da Fundação e grande perda de vidas de civis, a recuperação do indivíduo deve ser considerada prioridade alfa. O Dr. também solicitou a eliminação imediata do SCP-096. Ver entrevista 0961. A
A ordem de inspiração foi aprovada e deve ser executada pelo Dr. Ver incidente 0961-A. Registro do áudio da entrevista 0961. Entrevistador: Doutor. Entrevistada: Capitã aposentada. Ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9A. Incidente de recuperação número 0961-A. Início do registro. Horas. Área de pesquisa. É sempre uma bosta trabalhar na busca inicial. Você não tem ideia do que porra o bicho pode fazer além da informação truncada que os nerds de campo conseguem te passar. E tu tem sorte se eles conseguirem até te contar a história toda. Falaram pra gente embalar e etiquetar. Não falaram porra nenhuma que não podia olhar pra aquela merda. Preciso de mais detalhes da missão, capitã. Por favor. A gente tinha 2 helicópteros. Um com meu time e o outro de apoio com os Lu-9B e o Dr. A gente avistou o alvo a 2 cliques a norte da nossa rota. Pelo jeito ele não estava olhando na nossa direção, senão ele tinha deitado a gente ali na hora. Espera. O seu relatório diz que o SCP-096 não reagiu ao frio, mas fazia menos graus Celsius. Na real, tava menos... E sim, ele tava peladão e nem tremia. Bom, a gente pousou, chegou perto do alvo e o cabo foi embalar o boneco. Aí o Dr. me chamou. Eu me virei pra responder e foi isso que me salvou. O alvo deve ter virado e o meu pelotão inteiro viu. Foi aí que o SCP-096 entrou em estado emocional agitado, certo? É. Foi mal, me deu um calafrio. Nós estamos seguros aqui, capitã. Não precisa ter medo. Bom, eu nem vi a cara dele. Meu pelotão viu. E eles todos tomaram no cu. Capitã, descreva o ocorrido o melhor possível, por favor. Tá. Ele começou a gritar e chorar, mas não era tipo um barulho de bicho, era exatamente como uma pessoa. Bizarro pra caralho. A gente começou a atirar quando ele pegou o cabo e arrancou a perna dele. Meu Deus, ele ficou gritando e pedindo ajuda. Não fode. A gente ficou enchendo o bicho de chumbo, atirando sem parar. Fiz porra nenhuma. Eu quase perdi a cabeça quando ele começou a... Dados explorados. E aí você ordenou o uso do lançador AT-4 HEDT? Arma antitanque? Carrego sempre comigo desde que o SCP se soltou. Já vi ela rasgar tanque que nem papel. Fiz a mesma coisa com o alvo. E houve dano significativo ao SCP-096? Essa porra nem piscou! Continuei estraçalhando meu pelotão, mas com metade do peito explodido. Mas ele estava sofrendo dano ou não? Se estava, não estava demonstrando. Ele deve ter perdido todos os órgãos, todo o sangue, mas nem reparou. Mas a estrutura óssea dele não se abalou. Continuou destruindo meu pelotão. Então não houve dano estrutural. E quanta munição você pensa que foi gasta contra o SCP-096? No mínimo, 1000 projéteis. Nosso atirador ficou atirando com o GAU-19 por pelo menos 20 segundos. Porra, 20! 600 balas de calibre .50 injetadas no bicho. Mas podia ter só cuspido nele que daria na mesma. Foi quando o Zulu 9B chegou, certo? Meu pelotão já era. O Zulu 9B conseguiu botar um saco na cabeça dele e ele só sentou no chão. A gente levou ele pro helicóptero e trouxe pra cá. Eu não sei como eu não vi a cara dele, hora nenhuma. Acho que Deus, o Buda, ou sei lá quem falou pra eu viver. Que filha da puta. Um de nossos artistas elaborou um desenho da face do SCP-096. Quer ver? Sabe, depois de ouvir os gritos daquele troço e os gritos dos meus homens, eu acho que eu não quero associar aquele som com um rosto. Não. Não. Ok, terminamos por aqui, capitã. Muito obrigado pelo apoio. Deixo aqui registrado que estou solicitando a imediata eliminação do SCP-096.
Movimentação 0961. Do experimento 0961. Experimento 0961, liderado pelo Dr. Dan. Propósito: testar as habilidades de SCP-096 e, ao mesmo tempo, obter sua descrição física completa. D-9031 é uma prisioneira condenada e ex-tatuadora. D-9031 é posicionada no interior da batisfera 303A, que então foi submersa na trincheira de Tonga, fora da costa da Nova Zelândia. A posição é de aproximadamente quilômetros da cela de contenção temporária de SCP-096 na sede. O vídeo a seguir foi gravado com a câmera de segurança dentro da batisfera 303A, controlada pelo Dr. Dan em terra, no escritório de controle neozelandês. A batisfera 303A atinge a profundidade final de 10.800 metros. Parou de mexer. E agora? Está se sentindo bem? Nenhum enjoo? Não, é só meus ouvidos que estão doendo. É assim mesmo. Agora, à sua esquerda há um container de metal. Abra a tampa e aí dentro você vai encontrar um folder de papel com várias fotos. Abra e descreva a primeira foto, por favor. Não tem nada, só tem uma sala vazia. Obrigado. Coloque a foto virada para baixo no receptáculo à sua direita e olhe para a próxima foto, por favor. É a mesma cela, mas tem um pé, eu acho. Descreva-o, por favor. É pálido e ossudo. Meio esquisito, na real. Coloque a foto no receptáculo virada para baixo e veja a próxima foto. Ok. Caralho! Descreva a foto. Tá, é sei lá, uma pessoa bizarríssima. Neste ponto, aproximadamente às 13 horas e 32 minutos do horário padrão, o Dr. Dan e o controle do experimento são notificados de que SCP-096 quebrou a contenção. O caminho mais direto para SCP-0961 já havia sido liberado de civis e de outros dispositivos de captura de imagem, e o SCP-096 está agora sendo rastreado por satélites via coleira de rastreamento. Descreva a foto, por favor. Porra, tá, ele é pálido, tem olhos brancos, a boca dele é toda fodida, que porra é essa? Há um outro container à sua direita. Abra-o. Tá, tem um bloco de papel e um lápis. Sim. Por favor, faça um desenho da foto que você viu. Puta merda. Tá. SCP-0961 passa os próximos 20 minutos desenhando um esboço da fotografia. No momento da conclusão, é confirmado que SCP-096 está a quilômetros de distância de SCP-0961. Pronto, terminei. Muito bem. Coloque o desenho no receptáculo à sua esquerda e feche a portinhola. SCP-0961 obedece e o esboço deixa a batisfera 303A em um recipiente de flutuação à prova d'água. As outras fotografias são então incineradas no incinerador a bordo. E agora? Por favor, aguarde. Passam-se 40 minutos. Confirma-se agora que o SCP-096 está na posição de SCP-0961 e está mergulhando. O sinal do transponder cessa a 9.339 metros de profundidade, à medida que a pressão ultrapassa os limites operacionais do dispositivo. A câmera mostra a batisfera sacudindo ligeiramente. Puta que pariu, fudeu! A transmissão de vídeo e áudio é cortada quando o casco da batisfera 303A é rompido.
SCP-096 é recolhido pela equipe de recuperação de superfície Foxtrot 303-A sem incidentes. O esboço de SCP-096 também é recuperado e um teste rápido confirma a ausência de reação hostil de SCP-096. O esboço é enviado ao controle do experimento na Nova Zelândia, enquanto o SCP-096 é movido para contenção permanente. Incidente 0961-A. Então, a contenção foi efetiva? Sim, doutor. Deixa eu ver o vídeo de segurança. Vê-se um grande cubo de aço no centro de um laboratório de pesquisa, que está apinhado de pesquisadores. A câmera mostra uma cabine de controle, com leituras de diversos sensores no interior do cubo. O operador da cabine de controle se inclina para frente, alertado pelas leituras dos sensores. Aproximadamente 5 segundos depois, forma-se uma moça em uma das paredes do cubo, direcionada para fora. A moça se torna maior, até quebrar. SCP-096 é visto dobrando o aço para fora, freneticamente, tentando escapar. Chapas de emergência caem sobre o cubo, enquanto soa o alarme de quebra de contenção. 2 equipes de segurança entram na sala, enquanto SCP-096 se livra da contenção. Munição letal e dardos tranquilizantes são disparados sem qualquer efeito visível. Aproximadamente 90% dos pesquisadores e pessoal de segurança olham diretamente para o rosto de SCP-096, sendo declarado Código Lima. A sala e áreas no entorno são selados e preenchidos com agente nervoso classe A. Aproximadamente 2 minutos depois, SCP-096 interrompe a sede de pesquisa e viaja a 2 km por hora pelo deserto, viajando em direção... Eco Romeo foi escalado imediatamente para lidar com a quebra de contenção. Ficamos sem ação quando compreendemos a escala da quebra de contenção com que estávamos lidando. É engraçado como até as mentes mais brilhantes do mundo podem ser tão despreparadas. Então você tá dizendo que isso aí foi culpa de vocês? De jeito nenhum. Fizemos uma nova descoberta acerca do comportamento de SCP-096. Não tínhamos como saber, e temos sorte que a situação não escalou em um evento XK. Aham. Filmagem da câmera do capacete de ER-1. Filmagem do interior de um UH-60 mostra SCP-096 no solo do deserto, se movendo a uma velocidade considerável. Aqui é Eco Romeo atual. Temos visual do alvo. Cacete. Se movendo aqui. Dados expurgados. Nós, e aumentando. ERA escuta no rádio as ordens enviadas, identificado como vindas do Dr. Dan. Pode-se ver SCP-096 aos poucos ganhando velocidade. ERA faz sinal fora da câmera. ER-3 aparece, segurando um rifle antimaterial XM-500 modificado. São disparados 2 tiros. O primeiro erra e o segundo atinge SCP-096 na perna. SCP-096 cambaleia, mas se recupera. A mudança na velocidade é insignificante. Nenhum efeito no alvo. Eu repito, nenhum efeito no alvo. ERA faz sinal para ER-3 de novo. ER-3 dispara mais 3 tiros. Os 2 primeiros erram. O terceiro atinge SCP-096 na cabeça. SCP-096 cai, escorrega e rola múltiplas vezes, reduzindo sua velocidade minimamente. SCP-096 rola até ficar em pé e continua inabalado. A câmera sobe, mostrando 8V-22 Ospreys pertencentes à FTM Tau-1 voando acima e ultrapassando os helicópteros, no mesmo vetor de SCP-096. A câmera corta. Entrevista em vídeo 0961-A. Início do registro. Onde você estava exatamente, na hora da quebra de contenção? Minha pausa, pegando um café. Foi pura sorte que eu não fiquei preso na área de contenção.
Descreva suas ações diretamente após a quebra de contenção. Enviei Eco Romeo atrás de SCP-096 e alertei Dr. Dan da situação. Nós então iniciamos tarefa de localizar SCP-0961. Uma vez que a direção de SCP-096 foi determinada, enviei Força-Tarefa Móvel Tau-1 na frente para evacuar centros de população civil no caminho de SCP-096. Tudo de acordo com o protocolo de contenção. Fim do registro. Início do registro. Entrevista em vídeo 0961B. Informe ao registro onde você estava exatamente durante a quebra de contenção de SCP-096. Na cadeia de montanhas, Dados explorados. tentando encontrar mais informações sobre as origens do SCP-096. Era uma expedição rápida de pesquisa, então deixei o Dr. Alexei no cargo de contenção. Ele é até que competente, embora um pouco ávido. Já se provou capaz no passado. Tudo corroborado pela papelada toda. Então nem pense que... Era só para o registro, doutor. Agora, sabendo que SCP-096 é imune a qualquer forma de dano em seu estado enraivecido, por que o senhor ordenaria um ataque de sniper por parte da equipe de resposta emergencial? Por que não? Se havia uma chance de diminuir a velocidade do SCP-096 e dar um pouco de tempo extra para a FTM Tau-1, então tínhamos de tentar. Não houve perigo para o RA e os helicópteros estavam perigando ser ultrapassados de qualquer maneira. Sinceramente, tinha pouco que o ER podia fazer para piorar a situação. Entendi. Agora, como o senhor explica este visor? Sim, isso é o projeto DESFOC. Um visor que designamos a RA e a MTF Tau-1, projetado pelo Dr. Alexei e por mim especificamente para lidar com o SCP-096. Ele tem um microprocessador que constantemente analisa o campo de visão em busca das feições faciais de SCP-096. O software de reconhecimento facial programado nele as identifica instantaneamente, desfocando a imagem e a transformando em uma massa irreconhecível antes que a luz chegue ao olho humano. É muito engenhoso, na verdade. E caro. Muito. Por isso que é tão triste que não tenha funcionado. Fim do registro. Início do registro. Transcrição de áudio entre FTM Tau-1 e Sentinela AEWC modificada EG3. Denominação Big Brother. Osprey no ar, movendo-se. Dados explorados. Aguardando o vetor. Eletrônicos online em altitude de cruzeiro atingida. Enviando o programa DESFOC para todas as câmeras. Câmeras online. Positivo, Big Brother de olho. Em qual vetor o alvo está se deslocando? Alvo atualmente se movendo a oeste. Deslocando-se na... Merda. Ele tá na rodovia I-40. Acho que ele acabou de revirar um trailer. O vetor de saída é... Dados explorados. Próxima cidade nesse vetor é... Dados explorados. Eu diria algumas centenas de quilômetros daqui. FTM, pela quantidade de carros que ele já destruiu, recomendamos que a Eco Romeo comece a evacuar a I-40. Sei lá quantos carros ele já destruiu. Aguarde. Negativo, Big Brother. R passou que o alvo está correndo mais rápido que os helicópteros deles. Eles não conseguem ultrapassar. Então pede para eles pararem o trânsito na outra faixa. Sei lá quanta gente já viu a cara dele. Fim do registro. Os primeiros 3 elementos da Tau-1 conseguiram juntar a população das primeiras 3 cidades sem incidente. Foi confirmado que SCP-0961 não estava em nenhuma delas quando o SCP-096 passou pelas 3 sem parar. No entanto,
Um registro em vídeo da FTM tal mostra a SCP-0961 sendo identificado na cidade de... Dados expurgados. E o incidente resultante. Ah, mostra isso aí, vai. Imagens da câmera de capacete do quarto elemento da FTM Tal 1, na cidade de... Dados expurgados. O alvo está entrando na zona de proximidade. Todas as equipes, ativar equipamento desfoque e comecem procedimento de controle de multidão. Nenhum civil deve sair do lugar ou retirar as vendas. Se você se mover ou tocar na sua venda, você vai levar tiro. Repetindo, nenhum civil deve sair do lugar ou retirar as vendas. A aproximadamente 2 km de distância, SCP-096 é avistado descendo do topo de uma elevação próxima. Ele tenta diminuir a velocidade, mas tropeça e rola rapidamente morro abaixo, batendo e quebrando várias casas, antes de recuperar o equilíbrio quase sem pestanejar. Se você se mover ou tocar na venda, você vai levar tiro. Repetindo. Diversos tiros são ouvidos, nenhum dos quais foi contra SCP-096. Ele para por um segundo antes de correr para dentro da multidão, jogando muitos de lado e pisoteando em mais outros. Ouvem-se mais tiros enquanto a multidão se dispersa, o alto-falante abafado sobre as vocalizações de SCP-096. Ele localiza SCP-0961, um homem de meia-idade, que é agarrado por SCP-096 antes que a câmera seja atingida por um civil em fuga e deslocada de seu capacete. Fim do registro. Início do registro. Entrevista em vídeo 0961-C. Eu estava fazendo uma busca na casa do SCP-0961 com o meu pelotão. O coitado era um montanhista semi-profissional. Fez uma viagem para os... Aparentemente ele tirou uma foto da paisagem e acabou pegando o SCP-096 no fundo. 4 pixels. 4 porras de pixel. Duvido que o cara sequer soubesse o que ele viu. Ele provavelmente estava só olhando para a foto um dia, percebeu uma mancha descolorida na neve e seguiu em frente com o dia dele. Como você encontrou a foto? O visor de desfoque pegou logo de cara. O tenente pegou a foto e levou para o helicóptero antes que eu pudesse ver. Aí o maldito já tinha deitado o Big Brother e esbagaçado o blindado do Major. Tava tudo indo pra casa do caralho. Então o equipamento desfoque foi ineficaz? Ineficaz? As porras do desfoque foram as merdas que fuderam com a força-tarefa inteira. Você sabe que só tem mais 3 pessoas vivas além de mim? Tudo porque um CDF imbecil inventou uma contramedida de última geração à reação hostil do SCP-096. Esses filhos de uma puta podiam só ter colocado um saco na cabeça do boneco e pronto. Mas não. Tinha de usar uma merda de última geração de desfoque. Fim do registro. Início do registro. Do que aquele merda me chamou? Eu vou mostrar pra aquele filho da puta desgraçado o que é um CDF depois que eu usar o cu desse arrombado de chapéu e... Vamos precisar administrar um sedativo, doutor? Não. Me perdoe. O desfoque foi realmente uma ideia engenhosa. No entanto, falhou porque não tínhamos total conhecimento de como o SCP-096 funcionava. Veja, conforme o chip dentro do desfoque reconhecia as feições do SCP-096 e começava a desfocá-las, ocorria 1 milésimo de segundo de fluxo de luz direta para a retina. Computadores são rápidos, mas não mais do que a luz. Então acabava acontecendo da imagem não adulterada do SCP-096 chegar ao cérebro por menos de 1 segundo. Nem chegava a ser percebida conscientemente, mas pelo jeito já bastava para ativar a reação hostil de SCP-096. Então, quanto a esse relatório da fotografia... Essa é a parte mais perturbadora de todo o incidente. Sabe quando que o antigo SCP-0961 viajou para a montanha?
1990. São anos que aquela foto ficou lá, pendurada, antes dele ver o SCP-096. O cérebro não precisa perceber que está vendo o rosto de SCP-096 para ativar a reação. Então, pode haver bombas relógio literalmente em qualquer lugar do mundo. Quantas fotos deve haver por aí contendo SCP-096 passando despercebidas, só esperando um olhar mais cuidadoso? Como eu disse antes, eu quero essa coisa exterminada. Agora. Fim do registro. Só uma pergunta, doutor. O que você estava planejando fazer exatamente com o Major Jack Wilford? Você sabia que ele era oficial de alta patente da Marinha Britânica quando recrutamos? Eu também fui um oficial da inteligência da Marinha, senhor. E fiz um tour no Cáucaso. Marines americanos são melhores que os ingleses. Até parece. Chega vocês dois! Continuando. Início do registro. Entrevista em vídeo 0961D. Eu botei o saco na cabeça dele. Sim, você já me falou isso. Poderia contar exatamente como aconteceu? Ele já tinha acabado de... Ele estava sentado na estrada. Tinha acabado de arrebentar uma minivan. E? O Wes pousou o helicóptero. Eu saí e saquei. Pus o saco na cabeça dele. Ele ficou calmo e eles levaram ele embora. Então, as vítimas da minivan foram as últimas a verem o rosto de SCP-096? A entrevistada fica em silêncio pelo resto da entrevista e então é liberada. Mais tarde ela foi encontrada em seu alojamento, tendo cometido um suicídio, se enforcando com uma corda improvisada. Uma chupeta parcialmente esmagada foi encontrada em seu punho. Fim do registro. Início do registro. Registro em vídeo 0961D. Fita confiscada da rede de notícias CNN. O avião, que parecia ser de origem militar, não tinha qualquer marcação que o designasse como parte do corpo militar dos Estados Unidos. Enquanto as primeiras equipes de resgate procuram pela caixa preta, a polícia local acreditou que o avião caiu devido a graves danos na fuselagem. A repórter aponta para um grande buraco na lateral do avião, por onde vários bombeiros entram na aeronave. Paramédicos encontraram apenas 3 corpos, o que é estranho para uma aeronave que aparentemente requer a tripulação de pelo menos 20 pessoas. Forças policiais sugerem... A repórter é interrompida quando 3 Super Stallions são vistos sobrevoando a área, 2 dos quais aterrissam e começam a desembarcar tropas pertencentes à FTM Epsilon. Desliga a câmera! Desliga essa porra! Fim do registro. Início do registro. Então, terminamos aqui. Uma última pergunta, doutor. Ou uma declaração, na verdade. Achamos interessante que não havia sala de descanso na sede de pesquisa ou café. A gente acha que seria melhor se você começasse a falar. Fim do registro. Não sei o que isso tem a ver comigo. Não precisa se fazer de bobo, doutor. O Alexei contou tudo pra gente. Bom, acho que não adianta mais fingir nada, né? Registro em áudio. Audiência do Zó 5.
Revisando o seu testemunho e os registros disponíveis e a confissão do recém-falecido Dr. Alexei, é de acordo unânime dos O5 que você será eliminado pelo seu papel na grave evasão do SCP-096. E eu achando que vocês saberiam a definição de pelo bem maior. Não teste minha paciência, doutor. Dados o escopo e potencial do incidente, os O5 aprovaram sua solicitação relativa à eliminação do SCP-096. Devido à ausência de funcionários com o entendimento necessário acerca do SCP-096, a execução será confiada ao senhor, sob guarda pesada e minha supervisão pessoal. Sua própria execução será agendada para uma data posterior. Fim do registro. Doutor, isso é terrível. Como você pôde, sabendo de todas as consequências? Como... Funcionou. Era só uma questão de tempo até que aquilo tudo acontecesse em uma metrópole qualquer e o rosto dele se espalhasse pelos noticiários no mundo inteiro. Eu posso até matar o 096. Mas matei a mim mesmo nesse processo.